Muitas pessoas nos perguntam quais são as melhores ferramentas para gravar a sua gameplay para colocar no YouTube. É o que nós vamos falar um pouco aqui no vídeo de hoje, explicar para vocês os benefícios das principais ferramentas que nós temos no mercado, prós e contras. Então, para não perder, fique ligado. O pessoal, uma dúvida muito recorrente, né, é como gravar as suas gameplays para o YouTube para você ter o melhor rendimento, né, ocupar menos espaço, gravar com a menor quantidade de frames e melhor qualidade, né. Então no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco para vocês sobre as principais ferramentas que a gente vê o pessoal utilizando aqui, que são as seguintes, tá? Geralmente quem está usando aí uma placa de captura externa está usando uma Live Gamer HD, né? Que eu acho que é a placa para gravar no PC que é a mais utilizada hoje, tá? A gente ganhou uma cortesia da Nvidia, da Avermedia, né? Há alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, tá? Esse aqui é um produto que a gente já tem desde 2012, né, cara? Então a gente já tem ele há bastante tempo e tava encaixotadinho, guardadinho. A gente decidiu fazer um teste para comparar ali com vocês com outras ferramentas, como o Fraps, né? O Fraps a gente sabe que hoje é a principal ferramenta. Todo mundo que eu vejo gravando gameplays, que fala que grava, usa Fraps, né? Eu já consegui converter algumas pessoas a utilizar outras ferramentas, né? Uma placa de captura ou o NVIDIA Shadowplay, que a gente usa aqui para fazer as gameplays da ShipArt, né? Então a gente vai conversar um pouquinho e mostrar para vocês quais são os benefícios de cada um deles, tá? A configuração que a gente utilizou aqui para fazer os testes, né, é um Core i3 com uma GTX 950 da EVGA, 8 GB de memória e uma placa-mãe Z97 Super Overclock Force da Gigabyte, tá? Vocês vão ver aí na tela, né, as configurações que eu coloquei. Notem que nós temos ali 5 configurações diferentes, né, que eu fiz todos os testes no Tomb Raider, tá? Em Full HD na qualidade Ultimate, tá? Notem ali que tem, ó, sem nenhum software de gravação, a mínima, média e a máxima. Abaixo dela nós temos ali a Live Gamer HD. Eu coloquei a configuração que a Live Gamer HD faz ali do lado, né? Que é 50 megabits por segundo, né? De taxa de transferência, 30 frames e Full HD. Abaixo nós temos ali o NVIDIA Shadowplay, gravando ali a 50 megabits por segundo com 30 frames. Abaixo, 50 megabits por segundo com 60 frames, tá? E com a última opção nós temos ali o Fraps gravando a 60 frames, escrito Full Size, que na verdade eu não sei o que significa. Eu acho que é... Ele pega a Full HD do tamanho que seria Full HD, porque se eu marcar metade, ele vai simplesmente pegar ele vai gravar em Full HD, só que na metade do tamanho. Não fica muito claro isso, tá ligado? Não fica muito claro, então eu botei ali simplesmente Full Size, que é o que marca ali no Fraps para vocês. Bom, galera, o que mais chama atenção é o tamanho do arquivo, né? Para você que está fazendo um canal do YouTube ou tá afim de fazer um canal pro YouTube, você sabe que hoje o upload no Brasil é muito ruim, cara. 99% das pessoas que fazem upload hoje pro YouTube tem um upload muito ruim, tá? Para vocês terem uma ideia, eu uso 3 conexões de internet aqui para manter os uploads da ShipArt, tá? Eu tenho 3 conexões de internet para fazer uploads, tá? Então, com uma conexão, obviamente, eu não ia conseguir fazer o upload de todo o conteúdo que a gente faz aqui para o YouTube, né? São vídeos de 2 GB, 10 GB, 15 GB, já teve uploads de mais de 20 GB aqui no canal, então faz o cálculo aí, cara, o upload é muito ruim no Brasil, tá? Então, uma das coisas que pesa muito nisso, cara, é tu saber qual que é o software ou qual que é a metodologia de você gravar a gameplay, ficar numa qualidade boa e ficar um tamanho do arquivo legal, né? Eu vou colocar na tela aí o tamanho dos arquivos que a gente fez, tá? Como é que eu fiz? Eu gravei a run toda do Tomb Raider em torno de 1 minuto, tá? Mas o que eu fiz? Eu peguei o tamanho do arquivo, vi quantos segundos era e fiz ali uma regrinha de 3, dividi por 60 segundos pra ver quanto é que dava o tamanho do arquivo por minuto, né? Resumindo, utilizando o Fraps, em 1 minuto de gravação você vai ocupar tantos mega. Usando o Shadowplay, tantos mega. E com a Live Gamer HD, gravando 1 minuto, tantos mega. Eu vou colocar aí na tela pra vocês estão vendo ali, tanto a Live Gamer e o NVIDIA Shadowplay tem a opção de 30 frames, as duas são 30 frames, tá? Mas olha só, a Live Gamer gravando ali em 1 minuto, 340 mega, tá? O Shadowplay em 30 frames por segundo, 230 mega, são 90 mega a menos, tamanho muito bom, né? E eu botei na mesma qualidade os dois, eu deixei 50 mega por segundo ali, então é exatamente a mesma qualidade que eles estão gravando, né? A mesma largura de banda, tudo certinho, tudo bonitinho entre a Live Gamer HD e o Shadowplay, tá? Ambos em 30 frames. Depois tem o Shadowplay a 60 frames, aí ele já passa de 230 mega para 350, né? O legal é que não duplicou o tamanho do arquivo, né? Ele tá pegando o dobro de frames da tela e não tá usando o dobro do tamanho, né? Então ficou bem legal ali. E o Fraps, cara, que é a maior loucura que tem, é que ele grava 1 minuto de gameplay em Full HD, 60 frames, usando 2.475 mega por minuto, tá? Por minuto.
E aí que tá o problema, cara. Se tu for gravar um gameplay de 10 minutos e mandar isso pro YouTube, a gente tá falando aí de 20 e poucos GB, tá? E muita gente que eu conheço aqui, muitos youtubers que eu conheci, gravavam com Fraps e eu falei, cara, que placa você tem, né? Eu tenho uma GTX e tal. E, cara, por que você não grava com Shadowplay, né? E aqui tá um dos benefícios de cara, velho. Se você gravar o Shadowplay a 30 frames por segundo comparado com o Fraps a 60, dá 10 vezes o tamanho do arquivo, cara. É muita coisa, 10 vezes mais o upload. Então, isso é muito ruim, tá? Mas o pessoal vai falar assim, André, mas só um pouquinho, né? A Live Gamer HD, ela é uma placa de captura externa, ela, né, tem diversos benefícios que o Shadowplay não tem um hardware específico para fazer aquilo, né? O Shadowplay também tem, né? Que é a placa de vídeo. Mas que diferença que tem nisso, cara? Porque eu também fiquei nessa dúvida, né? Você gravar ali uma 30 frames, 60 frames, um com a Live Gamer, um com Shadowplay, um com Fraps. Qual que é a diferença real desses arquivos, né? Esse é um grande problema que a gente vê aqui no canal, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Mas eu gravo com Fraps porque com Fraps fica bonitinho, fica legal. Ou eu gravo com não sei o que porque eu vi que fica legal. Cara, eu fiz... eu coloquei os 4 vídeos que a gente gravou aqui pra vocês com essas 4 configurações. 2 com Shadowplay, uma com Fraps e uma com a Live Gamer HD. Coloquei lado a lado, dei um zoom de 300% no rosto da Lara Croft, tá? E eu vou rodar ele pra vocês aí. E vai colocando pause, cara, é só acho que uns 10, 12 segundos de vídeo, mas vai colocando pause e tenta achar qual deles é o melhor ou não, tá? Então, olhem aí pra vocês verem qual que é o melhor. Pessoal, vocês viram ali a qualidade, né? Eu abri esse arquivo em tela cheia aqui na hora da edição e tudo mais e tentei frame a frame dar uma olhada. E a olho nu, cara, eu não consigo notar uma diferença legal, não consigo notar uma diferença, na verdade, entre o Shadowplay, entre o Fraps e a Live Gamer HD, tá? Então, na verdade, em relação à qualidade de captura deles todos, eu achei todos muito bons, tá? Não vou dar ponto pra nenhum, porque não tem, cara, eu não consegui enxergar qual que é a melhor ferramenta para te capturar ali em relação à qualidade da captura, tá? Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, cara, vocês sabem que utilizando o que vende a placa de captura hoje é o pessoal falar assim, com a placa de captura tem menos impacto no seu jogo, né? Vocês notaram ali, né, que realmente a Live Gamer HD, ela teve, na verdade ela ficou 2 frames acima do Shadowplay a 30 frames e ficou 4 frames acima do Shadowplay a 60 frames, né? Ela tem um impacto menor no teu sistema, isso é um fato, tá? A placa de captura externa, ok? Mas é bem, né? Vocês viram ali, eu vou colocar daqui a pouco na tela de novo, tá? Mas vocês viram ali que o impacto é dessa maneira que vocês estão vendo aí na tela, tá? Mas o que isso significa bastante pra gente? Eu capturei as telas com o MSI Afterburner na tela para vocês verem o uso de processador, que é muito interessante. E foi por isso que eu fiz os testes com Core i3, tá? Que é um processador simples para ver se tinha ali um uso maior de processador entre um caso ou outro, tá? Então fiquem aí, vão colocando pause novamente, cara, vai passando e colocando pause para vocês verem. Infelizmente eu não consegui capturar a tela com o MSI Afterburner gravando com o Fraps, não consegui gravar com o Fraps ou o MSI Afterburner, tá? Não sei por qual motivo, cara, não aparece. Eu abri o Fraps, o MSI Afterburner fechava, na verdade não aparecia na tela, né? Ele ficava aberto e não aparecia. Então me desculpem, eu vou ficar devendo esse dado para vocês, mas acompanhem aí na tela, gravando aí com os 2 Shadowplays e a Live Gamer HD, para vocês verem qual que usa mais processador e qual que usa menos. Pessoal, vocês viram ali então, né, que o consumo de processador teve um caso ali, teve um que deu uma queda bem grande de uso do processador e já voltou ao normal, tá? Mas eu gravei todas as 3 runs em cada um dos métodos que foi feito aqui e eu olhei todas de novo e ficou muito padrão, cara. Não tem nenhuma que a gente pode falar assim, olha, se você colocar uma placa de captura ou se você colocar uma placa de captura externa ou se você usar o Shadowplay, você vai ter um uso inferior ao processador. Não, todas utilizaram ali muito próximos, cara, muito próximos. Eu também não vou dar vitória pra ninguém, tá? Não vou dar vitória, mas eu quero conversar um pouco com vocês e falar um pouco aqui da relação custo-benefício, prós e contras de cada uma das ferramentas que nós utilizamos aqui, ok? Então vamos começar aqui pelo Shadowplay, tá? Tamanho do arquivo, prós. Tamanho do arquivo é pequeno, vocês viram ali do que eu já mostrei para vocês.
Baixo impacto em jogos, né? Vocês notaram ali que ele perdeu 1 a 2 frames, na verdade, comparando ali comparando o jogo normal rodando sem nenhum software e comparando com o Shadowplay a 60 frames, a gente tem ali uma perda na mínima de 1 frame, 1.2 frames e na média 4 frames. Isso é extremamente pouco, né, dentro desse cenário que a gente está simulando aqui para vocês. Então, é um baixíssimo impacto de desempenho gravando o seu game, tá? Um dos prós, cara, que ele tem, que é muito animal mesmo, é que ele grava em 2.5K e 4K também, tá? Coisa que os Fraps e a Live Gamer HD não fazem, tá? Então, isso é um diferencial muito grande, cara. Todos os gameplays que estão sendo feitos aqui no canal, que são 2.5K ou em 4K, a gente está gravando com o Shadowplay por esse motivo. A gente pega o arquivo, simplesmente pega o arquivo, joga no YouTube e tá pronto, cara. Você não precisa fazer mais nada, né? E ele grava nativamente a 30 ou a 60 frames, né? Então, bem interessante isso. Os contras, tá, do Shadowplay, né? Não é só mar de rosas e maravilhas, né? Como muitos de vocês podem pensar, não. Somente pode ser utilizado por usuários da NVIDIA, tá? Quem tem placas de vídeo NVIDIA a partir da série GTX 600, né? GT não tem, tá? GTX 600, 660, 670, você já tem o NVIDIA Shadowplay junto com o seu driver, né? Ou procure aí NVIDIA Shadowplay Download, você vai poder baixar e utilizar, né? Então, somente usuários da NVIDIA podem fazer o uso do GeForce, do NVIDIA Shadowplay, né? Óbvio, né? Tá ligado? Uma coisa que eu notei no Shadowplay, cara, e uma coisa que tá me encucando muito, que eu tô até vendo com o pessoal da NVIDIA, é que eu quero saber por que quando eu gravo uma gameplay de meia hora, 40 minutos ou até de 20 minutos, o áudio começa a ficar atrasado, tá? Então eu tô gravando o áudio junto, né? Geralmente eu gravava antes o áudio com o Audacity e a gameplay diretamente no Shadowplay, né? Depois eu sincronizava lá na edição e tal. Como eu queria uma ferramenta que fizesse tudo ao mesmo tempo, fosse muito mais fácil, economizando muito mais tempo, eu comecei a gravar o áudio também com o Shadowplay e diversas gameplays que eu coloquei no canal, grandes como o do Fallout, Just Cause 3, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops eu já coloquei o Audacity de novo. E o áudio ficou atrasado, e isso me deixou bem bravo, entendeu? E eu queria saber por que tá deixando o áudio atrasado depois de gameplays grandes, né? Muitos de vocês vão querer gravar gameplays. O que eu tô fazendo, tá? Eu consegui arrumar esse problema. Eu tô ali gravando, eu paro de gravar e continuo de novo, entendeu? Eu corto a gravação e continua, aí não dá perda, entendeu? Mas depois de um certo período, o arquivo ele começa a desincronizar o áudio, tá? Então, esse é um principal ponto negativo do NVIDIA Shadowplay, tá? Então, eu recomendo você gravar de 10 em 10 minutos ou dar uma verificada aí se o teu tá gravando ou não. Você de casa que está fazendo gameplays grandes, por favor, deixe o seu comentário se está dando esse tipo de problema ou não, tá? Vamos passar agora para Live Gamer, tá? Um contra do Shadowplay que eu vi é que tem pessoas reclamando. Ele tem uma ferramenta de fazer live stream, tá? Eu nunca fiz, nunca usei, tá? Mas eu vi gente reclamando na internet que não estava funcionando legal, tá? Então isso entra por contra, tá? Porque eu vi bastante gente reclamando disso, mas eu particularmente não usei ainda. Como eu não faço live stream, eu não sei, tá? A Live Gamer HD, pelo contrário, já faz lives de boa, né? Já tem a ferramenta para tudo, para fazer isso. Então, ela já, para quem quer fazer live pro YouTube, ela tem esse ponto positivo, né? Você consegue fazer isso. O tamanho do arquivo ficou muito bom, vocês notaram ali que ficou muito pequeno o tamanho do arquivo. Uma compactação bem legal, a qualidade muito foda, como vocês viram aqui na nossa análise, né? Baixo impacto em jogos, cara. Na verdade, todos os que a gente testou aqui não tiveram impacto negativo nos jogos, né? Mas a Live Gamer HD, impacto muito baixo mesmo em jogos também, né? Uma coisa que é legal, que alguns de vocês já devem ter notado, é que ela usa menos RAM, né? Enquanto está fazendo a gravação do que o Shadowplay ou o Fraps. O Fraps, na verdade, não estava aparecendo, mas usa menos RAM do que o Shadowplay, só em torno de 200 MB. Para você que tem um PCzinho já mais em conta e tal, já tem um pouquinho a memória, eu particularmente não recomendo ninguém que tenha menos de 8 GB de memória fazer gravações de gameplays, né? Mas para você daqui a pouco tem 4 GB, ele fica apertado. Mas acho que também se você tiver 4 GB, você não vai comprar uma placa de captura de R$1.500. Mas tudo bem, tá? Ela usa um pouquinho menos RAM e isso pode ser um benefício para quem tá ali com a RAM meio esguelada ou muito no limite, tá, galera? Os contras, tá, da Live Gamer HD é que ela não grava a mais de 30 frames, tá? Ela só grava 30 frames. Full HD, 30 frames, esse é o limite da placa, tá? Automaticamente ela não grava nada acima de 30 frames e nem 2.5K e 4K, cara. Isso é o principal ponto que vai fazer com que essa placa
aos poucos ela vai morrendo, entendeu? Porque o padrão ele tende a cada vez ir aumentando um pouco mais. Eu sei que no Brasil monitores 2.5K e 4K vão demorar ainda para se tornar padrão, tá? Mas ela tende a, nos próximos anos, começar a diminuir cada vez menos o uso dela pela questão do Full HD. Mas me diz aí, cara, você de casa, você olha vídeos em 2.5K, em 4K, ou até mesmo em Full HD, cara, você olha Full HD 30 ou 60 frames, né? Você prefere qual dos vídeos? Eu sei que gameplay, acho que a galera vai preferir 60 frames, né? Mas se tem um FAQ, se tem alguma coisa, um vídeo, alguma reportagem, se tem a opção 60 frames, você vai olhar em 60 frames? Deixa aí pra mim, porque eu tô achando que pouca gente tá usando 60 frames em Full HD, somente para gameplay, que fica realmente muito bacana, tá, galera? E agora vamos falar um pouquinho do Fraps, tá? O Fraps que é a ovelhinha negra aqui do teste que a gente tá fazendo, tá? Mas eu realmente tô fazendo isso aqui, cara, pra ajudar vocês aí de casa, tá? O tamanho do arquivo do Fraps fica gigante, fica inutilizável, ao meu ver. Eu conheci um youtuber que tinha um HD de 2 TB, porque ele falou assim, eu preciso ter um HD de 2 TB pra gravar o Fraps. Deu, mas por... Eu preciso de um arquivo de 2 TB pra gravar minhas gameplays. Mas por que, cara? Com o que você tá usando pra gravar aí? Eu, cara, tô usando Fraps. Eu falei, tá explicado. Aí eu converti ele, o cara tinha placa NVIDIA, ele começou a usar Shadowplay, agradeceu imensamente as nossas dicas aqui da Shipyard, né? Outra coisa, cara, perda de desempenho brutal, né? Vocês notaram ali que, comparando o jogo padrão com o jogo quando é gravado com o Fraps, a gente tá perdendo ali 12 frames na média, de 52 frames caiu para 40 a média, a mínima ali caiu 7 frames, de 38 para 31, é brutal. E quando você começa, você aperta o botão para começar a gravar com o Fraps, você nota que a parada não tá fluindo legal, não tá ficando nada bom, entendeu? Outra coisa aqui, não grava acima de Full HD, o mesmo problema que a Live Gamer tem, né? Só grava em Full HD e acabou. Tá, galera? A gente tem que comentar também aqui a relação custo-benefício disso tudo, né? Uma Live Gamer HD hoje está custando em torno de R$ 1.500, né? Se o dólar continuar aumentando, ela vai aumentar ainda de preço. O Fraps está a $37, o que convertendo na taxa de hoje, que o dólar está 4,6, 4,10, vai uns 150, 170 reais, tá? Vai ter que pagar IOF se comprar cartão de crédito. Então, bom, dá em torno de 150 reais, né? Um décimo do valor da Live Gamer, né? Aí eu entendo por que muita gente usa o Fraps, porque ele é muito barato em relação a Live Gamer, né? Mas o NVIDIA Shadowplay ele é grátis, cara. Com todas as placas de vídeo da NVIDIA geração GTX 600 para cima, você tem o Shadowplay grátis na sua placa, tá, galera? Mas infelizmente ele é limitado a usuários da NVIDIA, né? Esse é um dos contras também que eu comentei sobre o Shadowplay, tá, galera? Mas e você aí de casa, cara? Você tá usando algum software de gravação? Se você gostou desse nosso vídeo, dessa nossa análise, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é extremamente importante, pois logo nós podemos aqui adicionar outros softwares, né? Tem software da AMD que faz gravação também, tem Mirror's Action, tem diversos outros softwares aí que fazem gravações de gameplay. E eu quero muito que vocês compartilhem esse vídeo, deixem like nesse vídeo, que foi bem difícil de fazer isso aí, porque se a gente vê que o feedback foi legal e a gente pode adicionar outros softwares, outras placas de captura ou alguma coisa assim aqui no canal. Tá? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que você quer ver nesses nossos vídeos aí, que é extremamente importante esse feedback de vocês aí de casa, tá, galera? Então, muito obrigado, valeu e tchau, tchau!